Boa noite a todos. Mais uma vez, com alegria, retorno a essa casa, onde eu tenho grandes amigos. E desejo, de coração, fazer sempre novos amigos. Rostos novos, carinhas novas, mas estamos aqui de verdade numa grande reunião de amigos. Amigos fraternos. O que nós pretendemos hoje trabalhar nesse ponto de reflexão, talvez possa parecer um pouco repetitivo, porque, na verdade, quantas palestras vocês já ouviram com esse tema? Quantas vezes esse tema suscita de nossa parte algumas reflexões e que a gente diz, mas isso eu já vi, isso eu já li, isso eu já sei. Mas parece que a gente esquece que a cada vez que retornamos a um assunto, parece que algo se acrescenta, algo novo se aclara e quem sabe nossa mente aprende um pouco mais. Então a gente pede a Jesus que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos iluminar essa noite, para que todos nós, espíritos que aqui estão, encarnados ou desencarnados, porque sabemos que não estamos sós aqui nessa sala, os encarnados. Temos a companhia de espíritos bondosos que estão aqui nos fortalecendo. Tem espírito aqui que veio porque aqui estamos, como um momento onde juntos podemos compartilhar algumas emoções, alguns abraços. E que Jesus, então, possa fazer de verdade essa ponte entre todos nós. O tema é o sofrimento do outro. Esse tema, ele pode trazer para nós algumas perguntas, alguns questionamentos. Não foi. Pronto, resolvi. Estava fria ali, né? Eu também não tinha notado. Bom, mas algumas questões esse tema nos traz. Algumas delas, como a gente podia fazer um montão de perguntas, uma porção de questionamentos, mas eu selecionei alguns para a gente iniciar essa conversa. Qual a necessidade de presenciarmos a dor do outro? Por que dói tanto assistir a dor que muitas vezes não é a nossa? Por que tanta dor e sofrimento neste mundo? Afinal de contas, qual é o sentido da dor? A gente pode buscar esse senhorzinho, um filósofo, um psiquiatra austríaco. O nome dele é Viktor Frankl. Ele viveu num campo de concentração. Ele viu os pais morrerem, a esposa perdeu um filho, está grávida. E ele, durante o período que ele esteve lá, ele ficou assistindo o sofrimento do outro e o dele próprio. E ele escreveu um livro muito especial. Esse livro fala exatamente isso. Qual é o sentido da dor? E ele diz que o sofrimento deixa de ser sofrimento
ganha um sentido. Peraí, agora tu mudou a palavra, agora tu falou em sofrimento, há pouco tu estava falando de dor, mas não é a mesma coisa? Dor e sofrimento não é a mesma coisa? Então a gente também pode fazer mais uma pergunta. Qual será o motivo das pessoas perderem a confiança em Deus nos momentos de muita dor, nos momentos onde parece que Deus estava muito ocupado, parece assim que Deus esqueceu de alguém, ou estava distraído? Há momentos em que pessoas parece que duvidam da presença constante de Deus em nossas vidas. Por que será? Porque, na verdade, as experiências de muita dor e sofrimento, traumas difíceis, essas experiências, essa dor e sofrimento, muitas vezes as pessoas questionam Deus. As pessoas questionam essa presença amorosa em nossas vidas, justamente por essa dor e por esse sofrimento. Aí a gente começa a entender que dor não é só uma topada na parede ou no cantinho de um armário. Dor é também relacionar-se. E talvez seja o maior motivo de dor entre nós nesse processo de relacionamento. Tu leu um poema muito lindo de Meimei, não é? Aonde a gente começa a descobrir que dor e sofrimento são duas palavras que estão muito presentes na nossa vida. Shakespeare, ele chega a dizer num poema dele que às vezes, mesmo sem querer, tu vai ferir e ser ferido. Ele chega a dizer que quem nos fere com mais facilidade são os mais próximos, aqueles a quem amamos. Então, talvez a gente possa entender que amar dói. Como assim? O amor que nós temos pelas pessoas, que ainda não é um amor incondicional, dói. Dói quando os filhos deixam a casa, quando casam, vão morar sozinhos, formar nova família. Dói a falta daquele nosso rebento em casa. A ciência chama do síndrome do ninho vazio, né? Dói muito. Mas tem muitas dores que se apresentam nessa forma de amar que nós temos na maneira de nos relacionar com quem convive conosco. Mas no dicionário, dor e sofrimento, de uma forma geral, eles dizem que é a mesma coisa. De uma forma geral, lá no dicionário, se a gente vai pesquisar, tem vários dicionários lá na internet, se dá para a gente pesquisar, eles colocam dor e sofrimento no mesmo significado. Mas eu pergunto para você, será mesmo que uma dor no braço, uma bursite, ou o tormento da guerra, aonde a gente pode perder, deixar, que perda não é bem a palavra, a gente pode se afastar ou ver uma família inteira dizimada. Será que é a mesma dor? Será que é sofrimento? Então a gente vai tentar entender isso tudo
E no livro Caminho das Virtudes, duas pesquisadoras, uma psicóloga e uma doutora, elas relatam uma pesquisa onde uma pergunta foi feita. Elas tentaram descobrir quantos seres humanos passaram pela vida sem a experiência de dor ou sofrimento. Vocês acham quantos? Será que alguém podia dizer para mim? Ninguém. Exatamente. Nenhuma pessoa. Então aí já começa a ficar mais fácil de nós entender que a dor e o sofrimento fazem parte da nossa vida. Como seres humanos vivenciando aqui na Terra. E elas explicam um pouquinho mais. Elas esclarecem que o sofrimento é entendido como o ato ou o efeito de sofrer, suportar, tolerar, padecer com paciência dores, transcende a dor física para atingir o plano moral e espiritual. Por isso, é uma característica humana. Então, sentir dor faz parte. Sofrer é uma característica humana. E o Livro dos Espíritos vem em nosso auxílio, porque a gente vai buscar também no Espiritismo o que seja dor e sofrimento. No Livro dos Espíritos tem uma colocação de Kardec, lá no ensaio teórico das sensações dos espíritos, na questão 257, uma frase que diz assim: o corpo é instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. Nasceu, vai sentir dor. Até para nascer, a gente provocou dor em alguém. Aquela pessoa que passar pela vida com dificuldades sensoriais de dor, ela inclusive vai viver menos. Ela vai estar mais sujeita às agruras e às dificuldades da vida e podendo morrer por causa disso. No livro Ação e Reação, tem uma outra explicação, onde André Luiz coloca que a dor é um ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Lá no livro Ação e Reação. E explica mais. Nesse livro Ação e Reação, tem uma passagem, sanções e auxílio. É o nome do capítulo. E lá, o Druso, o instrutor, ele explica que dor, ela tem 3 características importantes para nós que vivemos aqui na Terra. Diz que existe a dor evolução, que é também a dor expiação, e também a outra característica importante da dor para nós seres humanos aqui, que é a dor auxílio. Nossa, dor revolução, dor expiação. Expiação a gente conhecia bem, né? Mas dor auxílio? Então, explica um pouquinho mais, dizendo que a dor evolução é de fora para dentro. Ou seja, relacionar-se com o meio ambiente, com as pessoas com quem convivemos e com tudo nessa vida, nos faz crescer. E nesse relacionar-se, e nessa interação, a dor é ingrediente.
Por quê? A dor sempre vai ser um alerta. A dor vai mostrar para nós que algo não está bem. É uma sinalização que precisamos buscar o que é que está errado. Ou o que é que eu tenho que aprender com o que está sendo sinalizado. A dor e expiação também é de fora para dentro. E a dor auxílio é ao contrário, é de dentro para fora. A dor evolução, ela compreende, dentro dos reinos que conhecemos, o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Todos estamos sujeitos à dor evolução. Como assim? Exemplo, o ferro na brasa quente, onde ele é moldado. A semente na terra tem que romper para brotar. A criança, quando chora para amadurecer os pulmões, e assim por diante. E a dor e expiação, esta é só com a criatura humana. Por quê? Porque os animais não têm nada a expiar. Não tem aquilo que a gente costuma chamar de karma. Sabe aqueles vídeos que a gente vê no Discovery ou em qualquer vídeo que fala da natureza, aonde a gente vê aqueles riachos com duas margens, lá dentro cheio de jacaré, e aqueles animaizinhos, zebras ou seja lá que for o bichinho, tem que atravessar. E eles se jogam, não é assim? Para ver quem é que vai chegar do outro lado. Não dá para nós pensar assim, aquele que ficar é karma dele. Não. Não tem karma animal. Não foi comido porque tem karma, não. Ele está no processo de aprendizado de onde a gente pode avaliar que aquela dor que ele está passando está trazendo para ele resiliência. Está trazendo suporte de crescimento que a gente até nem pode avaliar. E a dor auxílio? Mas tem mais. A dor expiação para nós é quando a gente tem algumas situações na vida e que a gente cometeu alguns deslizes, a gente desarmonizou alguma coisa ou esteve em conflito com alguém e a gente vai ter que ter uma experiência de correção e aprendizado do bem que faltou na nossa ação. Então essa é a dor e expiação. A dor auxílio, ela também é com a criatura humana. Mas o animal não é auxiliado? É. Mas esta dor, ela é um pouquinho diferente. Esta dor, ela fala daquelas enfermidades prolongadas, aquelas enfermidades que aparecem e te limita na vida. Aquelas enfermidades onde você fica longo tempo, às vezes se preparando para o desencarne. Sabe como é que acontece isso? É porque existem espíritos que nos amam e estão lá no outro plano e sabem que se nós não passarmos por esse período, poderemos falhar novamente, cairmos em novo desatino, porque está se apresentando essa situação. Então, a espiritualidade, ela nos traz essa referência da dor, onde enfermidades dolorosas são um momento para você parar e refletir.
não fazer besteira. Parar para não piorar a situação. E Haroldo, o Haroldo explica numa palestra dele, muito boa, ele faz a referência de que no Livro dos Espíritos há muito boa explicação de que a lei divina, que é... Aqui agora eu fiz uma troca. A lei natural e biológica é a física. Eu fiz uma troca, só que agora. E a lei divina, espiritual e psíquica. No Livro dos Espíritos, eles fazem bem a distinção e depois dizem pra gente que tanto a lei divina quanto a lei natural que conhecemos, ela é uma só. A lei é uma só. A lei natural é a lei divina. A lei que rege a vida física, ela é natural, mas é divina também. A lei que rege o nosso mundo psíquico, ela também é divina e também natural. Nós, e principalmente os materialistas, eles dizem que não existe essa colocação. A lei natural é essa que conhecemos e que não existe essa questão de lei divina. A dor tem a função de preservação. Quando a febre surge, o que acontece? Sinal de que estamos adoecidos. Está tentando preservar o que a essa febre? A integridade física nossa. Um alerta, ó, algo não vai bem. Mas também a dor espiritual nos alerta, nos preserva a identidade psíquica. Ela nos mostra o que é que não vai bem. Essa dor biológica, que na hora de colocar eu troquei ali, mas façam isso mentalmente, colocar ali. A dor biológica desempenha a mesma função da espiritual. Sinaliza que houve um desvio. Como assim um desvio? Eu deveria seguir esse curso, eu deveria agir no bem. Houve um desvio. Eu não agi como deveria ter agido. Essa é a dor espiritual. Essa é a dor que está lá falando de dor e expiação. E a mesma lei divina e a lei natural, ambas são pedagógicas. A lei de Deus é uma só. Uma pergunta. A dor da perda de um ente querido é maior se for um evangélico, se quem perdeu o ente querido é um católico, ou seja qualquer outra religião, ou um espírita. Quem tem mais dor? Quem sofre mais? Vocês poderiam me ajudar? Será que a perda de quem a gente ama, sendo espíritas, todos nós, ela é maior ou menor do que se não tivéssemos nenhuma religião? A resposta é uma só. A dor é a mesma, mas existe a diferença, que é o sofrimento. Essa é a diferença. Vai sentir dor? Vai doer muito. Amar dói. Separar-se de quem se ama dói. E o sofrimento então? Então a gente começa a
Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo diz: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. E ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. Peraí, então eles lá no Evangelho já estavam dizendo assim: ó, a dor, mas sofrer é uma coisa que vocês vão ter que prestar mais atenção. E aí, a gente busca Iandoli, esse outro palestrante da AME Brasil. Ele diz que o grau de sofrimento é proporcional à aceitação da dor. Mas aceitar é algo assim: ah, foi porque Deus quis. Aceitar é dizer assim: ah, não tinha como mudar, era assim mesmo. Ou descansou. Será que é essa aceitação? Ele nos explica um pouquinho mais dizendo assim: não é a doença que nos causa sofrimento. O que a doença causa? Dor. Não é a perda do ente querido que causa sofrimento. O que a perda do ente querido nos causa? Dor. Então ele nos diz que é a nossa inconformação, inaceitação, que faz com que soframos. Então os espíritos estavam corretos em nos dizer assim: vocês têm que entender o processo da vida nesse espaço de tempo em que vocês estão vivendo aqui na Terra. É curto, é quase nada no infinito. E que todos os percalços têm um sentido. Então, à medida que eu me informo, à medida que eu recebo as orientações, o sofrimento, o grau do sofrimento muda. Mas a dor é a mesma. Ele diz também que a maneira como entendemos os processos de dor e como os enfrentamos é que vai trazer mais ou menos sofrimento. É isso que os Espíritos nos disseram lá no Evangelho. Aí, Kardec, no livro mais lido, entre os Espíritas, O Céu e o Inferno, talvez o nome já assuste, né? Lá no livro Céu e Inferno, Kardec, ele nos dá uma explicação muito clara, dentro do capítulo do Código Penal da Vida Futura. Ele vai nos dizer assim, que toda imperfeição vai gerar um sofrimento. Somos o quê? Espíritos imperfeitos. Portanto, o sofrimento ainda faz parte. Cada imperfeição nossa gera um sofrimento. Consequências naturais e inevitáveis. Aí lá mesmo no Seu Inferno tem essa frase: a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei de justiça divina. Orientação de Kardec. Mas aí vem Divaldo. Divaldo tem uma frase muito famosa dele que ele diz: a dor é inevitável. Isso a gente já começou a entender. Agora, o sofrimento é opcional. Nós, à medida que vamos nos esclarecendo, à medida que a gente vai entendendo o processo do sofrimento
respeito daquilo que dói em nós, a gente vai entendendo por que ele disse que o sofrimento é opcional. Mas não tem como fugir dele. Aí tem uma explicação de um outro senhorzinho, Jason Camargo, do livro Escutando Sentimentos, que também é o mesmo do livro Caminho das Virtudes. Ele diz que o sofrimento é necessário até que tenhamos consciência de que ele é desnecessário. Ou seja, à medida que eu vou tomando consciência do que faz parte, no que está incluso, que está nas lições que a dor nos traz, à medida que a gente vai entendendo tudo isso, o sofrimento diminui. Então, ele vai ser desnecessário de um certo tempo para frente. Por exemplo, no próximo estágio de nosso planeta, onde será de regeneração, aonde a gente vai entender melhor esse processo, que também será gradual. Mas vem Chico, e o Chico diz: não te entregues à dor, tudo passa. Tem a historinha que ele está morrendo de dor, todo mundo conhece essa dor, ou melhor, todo mundo conhece essa história, onde ele tinha angina e ele estava com uma dor intensa, ele achava que ia desencarnar. Ele chama ele no Emmanuel e diz assim: por favor, meu irmão, vai até Maria e peça para ela vir, para ela me ajudar, porque eu não estou aguentando mais. Aí meu irmão: tá bom, eu vou. Só que ele foi e não voltava mais, e a dor não passava, e aquela dor, e ele esperava o Emmanuel e nada, passou dias. Daqui a pouco chega o Emmanuel, Chico trabalhando, aí o Emmanuel diz assim: Chico, recado de Maria. Agora? Sim, mas me diz qual é o recado dela. Ela mandou te dizer: tudo passa. Essa historinha imagina, se o próprio Chico passou por esse processo, que era importante ele passar, até para exemplificar, a gente tem que aprender um pouquinho com ele, né? Mas existe uma frase assim: eu sei o que você está sentindo. Quem faz atendimento fraterno, quantas vezes a gente já falou isso? Ou para um amigo, né? Um amigo vem com um problema, ou às vezes no próprio trabalho, chega alguém passando para nós a dificuldade que ele está vivendo, e a gente, mesmo não dizendo, a gente pensa: eu sei o que tu está sentindo. Sabe que essa frase, ela tem o respaldo na ciência? A ciência, ela descobriu a função de alguns neurônios no nosso cérebro. Os neurônios espelho. O que aconteceu? Aconteceu que estava sendo feita uma pesquisa em Parma, na Itália, com alguns pesquisadores neurocientistas. Eles colocaram alguns eletrodos no macaquinho, numa jaula, e eles estavam tentando descobrir, quando o macaco fazia algum movimento, o eletrodo sinalizaria no cérebro qual é a área que está em atuação. E foi assim que aconteceu. Tudo que o macaco fazia, quando ele movimentava, no cérebro sinalizava com o aparelho magnético. O que acontecia? Soava um alarme. Isso foi na década de 90, 94. Só que um dia não foram almoçar, as coincidências da vida, e ficaram fazendo tempo no próprio laboratório e não tiraram os eletrodos do macaquinho. E entrou uma pessoa que não estava fazendo parte da pesquisa, comendo um sorvete. E o
voo. Que quando essa pessoa entrou comendo sorvete, começou a apitar o aparelho, soar. E eles olharam para o macaco e o macaco estava assim, ó, vidrado no sorvete do papai. Não estava fazendo nenhum movimento. Opa, opa, opa. Aqui tem uma coisa diferente. Aí, continua. Ele comeu amendoim. O macaquinho de olho nele soou de novo o alarme. E assim eles foram fazendo pesquisa com outros alimentos. E descobriram que nós temos em nosso cérebro um grupo de neurônios que espelha a ação do outro. Quando alguém conta para nós alguma coisa que ela está vivendo, a gente retrata isso em nós mesmos, pelos neurônios espelho. E aí a gente pesquisa no arcabouço da nossa alma aquela experiência que nós já passamos algo parecido. E a gente descobre o quanto é difícil. E aí em nós uma emoção surge, que se chama empatia. A empatia, os pesquisadores descobriram que ela tem origem orgânica. Nossa! Então Deus nos equipou com instrumentos que nos tornariam mais humanos, mesmo se nós não nos desse conta. Porque como é que o processo civilizatório acontece? Quando você prevê as intenções do outro, quando você sabe como agir com o outro, quando você imita o outro. E aí eles descobriram coisas interessantes. Eles descobriram assim, gente, ó, que os comportamentos morais teriam um forte traço afetivo, posto serem frutos da capacidade que o indivíduo tem de sentir as emoções do outro. Não aprendemos os valores morais apenas por compreendê-los racionalmente, mas por sermos sentimentalmente educados. Olha que eles não estão falando a mesma coisa que Kardec, através quando nos colocou das questões que os Espíritos nos trouxeram. E a fala do Cristo: fazer ao outro que gostaria que te fizesse. Então, Deus sabe, a gente costuma dizer que Deus não está preocupado com o que está acontecendo agora, propriamente dito. O olhar de Deus é o que está ali na frente. Os ganhos que virão a partir do que eu estou vivenciando. Porque vai me tornar uma pessoa melhor. Porque faz parte do processo. Então, assistir a dor do outro, e a gente assistiu muita dor nesse início de ano. Foi lá em Brumadinho, lá no Rio de Janeiro. Assistir aquilo tudo, mesmo pela televisão, dói. Por quê? Porque nesse nosso processo reencarnatório, a gente já teve tantas experiências que nos foi capaz de nos colocar no lugar daquelas famílias. A própria ciência já diz. Kardec já nos orientou e o Cristo nos orientou. Então, o valor de eu observar o que está acontecendo com o outro, a dor do outro, tem para mim grande valor, porque faz com que eu me volte para as minhas experiências. Eles também dizem que até mesmo o bocejo é
é um processo dos neurônios espelho. Alguém começa a bocejar, não tem jeito, eu vou fazer a mesma. Alguém dá uma risada boa, daqui a pouco a gente está todo mundo sorrindo, né? A gente anda pela rua e olha para cima, tem meia dúzia olhando para cima. Não é assim? Tudo é feito desse mesmo processo natural e divino. Mas existe algo importante com a empatia. A empatia é quando a gente consegue se colocar junto ao coração do outro. É como se os dois corações pudessem entrar em ressonância. E também o Hamed nos diz que só podemos apoiar e colaborar se nossos estados interiores forem sensibilizados. Apenas podemos compartilhar a alegria ou a tristeza de alguém se elas também nos tocarem. Cada vez mais a gente percebe a importância do que estamos assistindo. No Oriente Médio, na África, dentro da nossa casa, no nosso Brasil. Todo o processo de humanização, aonde a empatia, né, ela vem associada à compaixão. Porque a empatia te coloca em ressonância com o outro. Mas a compaixão, ela tem um entendimento maior das fragilidades do outro. Porque quando você coloca-se junto a ele, você percebe a sua fragilidade. E também a compaixão, ela é intimamente ligada com a ação. Quem se compadece de alguém não fica parado, não. Quem se compadece de alguém quer fazer alguma coisa por esse alguém. Desenvolve um sentimento de fraternidade e solidariedade entre as pessoas. Na Gênesis, Kardec coloca lá na Nova Era: qual será o sentimento entre os seres aqui na Terra, no planeta de provas e expiações? Fraternidade. Aí tem uma frasezinha da Dona Ivone Pereira, onde ela diz que, umas mensagens que ela trouxe, ela diz: tocar o sofrimento do outro, mas deixar de ser tocado por ele. Aprenda, cresça com ele, que vai fortalecer as fibras da tua própria alma. E o Cristo, Jesus não veio retirar a dor. Ele é um governador planetário, sabe da necessidade dela em nosso caminho. A ação curadora dele vai ao encontro das origens. Tem uma historiazinha bem curtinha. Cristo tinha, uma dessas andanças, curado muita gente. Cego, surdo, coxo, até uma hemorriça. E ele sumiu das vistas das pessoas, dos seus discípulos, depois de ter curado tanta gente. E eles saíram a procurar ele, encontraram ele debaixo de uma árvore, sentadinho debaixo de uma árvore. E aí o que aconteceu? Foram até ele. Chegando lá, mas olharam, o Cristo estava chorando. Aí o discípulo diz: mas mestre, depois de tu ter trazido tanto conforto, depois de você ter curado tantos corpos, restabelecido a saúde de tanta gente, tu ainda choras. E o Cristo serenamente olhou, secou a lágrima e disse: até quando vocês vão entender e pensar que eu vim para curar corpos? O Cristo veio para ir às origens do nosso sofrimento.
Ele veio trazer um antídoto. Tanta compaixão ele teve por nós, que ele demonstrou até na extrema dor como deveríamos agir. Ajudando a mãe, colocando João junto dela, prometendo auxílio para aquele que estava junto a ele e que era um ladrão. E ainda fala para os espíritos que só ele via socorrerem o nosso Judas. Compaixão. E quem sabe se o Cristo é muito alto, quem sabe o exemplo da natureza, aonde nos dias encobertos, sem sol, os girassóis se voltam um para os outros. Um em frente ao outro, tentando, naquele momento, um e outro dividir energias e força para se sustentar e preservar a vida. O exemplo do girassol. Mas tem uma senhorinha a quem eu tenho profunda admiração. Essa senhorinha, poetisa, lá de Minas, doceira, que só conseguiu imprimir, editar as suas poesias depois de velhinha. E ela tem uma poesia que se encaixa muito bem para nós completar o nosso encontro. Ela diz: não sei se a vida é longa ou curta demais para nós, mas basta muitas vezes ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, olhar que acaricia, desejo que sacia e amor que promove. Mas isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida e faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Que Jesus nos ampare, que a espiritualidade nos auxilie em nossa trajetória. Que assim seja.